Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu chamo-me Abdul Razak Markel, estudante do primeiro ano de Contabilidade da Auditoria do SCTEM, e vim, por meio deste vídeo, falar sobre a primeira norma contabilística de relato financeiro, que neste caso é a apresentação das demonstrações financeiras. Mas antes de introduzir a apresentação, eu gostaria primeiramente de falar sobre o conceito das normas contabilísticas de relato financeiro. Normas contabilísticas de relato financeiro são normas que têm como objetivo uniformizar as informações que fazem parte das demonstrações financeiras, estabelecendo regras comuns de mensuração, apresentação das demonstrações financeiras. E para que desta forma nós consigamos comparar os resultados de um exercício da nossa entidade com os outros exercícios anteriores, ou comparar os resultados da nossa entidade com uma outra entidade. Então, temos como tópicos aqui deste vídeo, primeiramente eu vou falar sobre o conceito das demonstrações financeiras, vou definir neste caso, dizer o que é que elas são. Depois temos as características das demonstrações financeiras, ou seja, o que nós devemos considerar antes de elaborar uma demonstração financeira. Depois, a importância das demonstrações financeiras. Para que elas servem? Por que elas são importantes? Para quem que elas são importantes neste caso? Depois vou falar também dos usuários das demonstrações financeiras, que são os que necessitam das demonstrações financeiras. E vou explicar aqui também por que eles necessitam destas demonstrações financeiras. Depois, vou falar dos vários componentes das demonstrações financeiras, vou definir as componentes e vou aqui também mostrar os modelos, como preencher. Então, aqui na definição das demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras são relatórios contabilísticos que apresentam a posição financeira e o desempenho de uma entidade em um determinado período. Ou seja, nós como uma entidade, ao longo do nosso exercício, nós vamos realizando várias atividades, sejam elas de compra, venda, saídas de caixa, entradas no banco e por aí em diante. Então, nós, como uma entidade, temos que registrar todas essas atividades para que sirvam de base para o preenchimento das demonstrações financeiras, para no final sabermos se a nossa empresa está perante um prejuízo ou um lucro. E como segundo ponto temos as características das demonstrações financeiras. E como a primeira característica temos a relevância, que indica que a informação deve ser capaz de influenciar nas decisões econômicas dos outros usuários, ou seja, aqueles que a recebem. Ou seja, esta informação tem que ser útil para eles. Depois temos a fidedignidade, que indica que a informação que nós transmitimos através das demonstrações financeiras, ela deve ser retratada de forma completa, neutra e livre de erros, garantindo assim a nossa integridade. Depois temos a comparabilidade, que indica que a informação que nós transmitimos através das demonstrações financeiras, ela deve permitir-nos identificar semelhanças ou diferenças entre períodos diferentes ou entre entidades diferentes, ou seja, deve ser possível comparar os resultados da nossa entidade com os resultados de uma outra entidade. Depois temos a característica tempestividade, que indica que as demonstrações financeiras elas devem ser disponibilizadas em tempo útil. E aqui indica que deve ser apresentada num período de um ano, ou seja, anualmente as demonstrações financeiras devem ser apresentadas. Depois temos a compreensibilidade,
que indica que a informação deve ser apresentada de forma clara e acessível para que os outros possam compreender aquilo que nós queremos transmitir. E indica também que quem elabora as demonstrações financeiras deve ter conhecimento básico para que assim ele também possa colocar ali informação que seja relevante e compreensível. E como terceiro tópico temos aqui a importância das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras são de extrema importância para a entidade, pois elas servem de base para a tomada de decisão, ou seja, elas ajudam-nos a saber quais os próximos passos seguir para o desenvolvimento da nossa entidade, reduzindo desta forma os riscos e aumentando os resultados da nossa entidade. Depois temos componentes das demonstrações financeiras. Este é um conjunto de componentes completo, ou seja, balanço, demonstração de resultados, demonstrações de fluxo de caixa, demonstrações de variações no capital e notas explicativas. Só que há um porém. Nas grandes empresas, nós usamos todas essas componentes, que é o conjunto completo, mas nas pequenas empresas nós temos uma exceção, que é das demonstrações de fluxo de caixa e demonstrações de variações no capital. Depois temos os usuários das demonstrações financeiras. Os usuários das demonstrações financeiras estão divididos em duas partes: usuários internos e os externos. Os internos são os que estão diretamente ligados à atividade da nossa entidade ou da nossa empresa. Temos primeiramente os gestores, que necessitam das informações para tomarem melhores decisões que vão influenciar no desempenho da empresa. Temos sócios ou acionistas, eles precisam saber se o dinheiro deles, se a empresa está a dar de alguma forma um retorno. Trabalhadores, eles precisam das informações ou demonstrações financeiras para saber se a empresa está a gerar lucro suficiente para pagar os salários. Depois temos aqui os utilizadores externos, que são aqueles já um pouco distantes da nossa atividade. Temos aí os investidores, eles precisam saber da situação da empresa para saber se eles podem continuar a investir. Bancos, eles precisam saber também da situação da empresa para saber se eles podem fazer empréstimos ou qual é o valor estimado de empréstimos que eles podem dar à nossa entidade com base nas nossas demonstrações ou condições. Clientes, eles também necessitam de saber informações da entidade para saber se eles podem continuar lá a comprar os seus serviços ou produtos que a entidade vende. Depois temos os fornecedores, que também necessitam da informação da entidade para saber se eles sobre os pagamentos, ou seja, as dívidas que a nossa empresa tem com os fornecedores. Eles querem saber se eles vão ser pagos ou como é que está a situação da empresa. Depois temos aí o Estado. O Estado claramente necessita das nossas informações para saber sobre os impostos que eles vão receber, se está tudo correto, etc, etc. E como a primeira demonstração, temos aqui o balanço patrimonial. O balanço é a demonstração financeira que apresenta os ativos, passivos e o capital próprio de uma entidade, mostrando desta forma a posição financeira da nossa entidade. Ou seja, ativo menos o passivo é igual a capital próprio. Temos aqui como conclusão que no balanço, para o preenchimento do balanço, nós só vamos usar as contas da classe 1 até a classe 5.
Então, aqui vamos mostrar sobre os ativos e os passivos. Os ativos estão divididos em duas partes. Os ativos e os passivos estão divididos em duas partes. Nos ativos temos ativos correntes, que são aqueles recursos que serão realizados ou usados no prazo de 1 ano ou num prazo curto ou inferior a 1 ano. Temos caixas, bancos, contas a receber, contas de clientes, que são contas que nós sempre estaremos ali a movimentar constantemente ou frequentemente, neste caso. Depois temos os ativos não correntes, que são recursos de longo prazo, usados para a operação contínua de uma empresa. Neste caso temos aí os veículos, terrenos ou edifícios que, apesar de estarmos a usar sempre frequentemente, não são recursos que vão lá movimentar dinheiro em curto prazo. Aqui também podemos ter passivos correntes, que são obrigações a liquidar em até 1 ano, ou seja, aquelas dívidas que nós temos a pagar num prazo inferior a 1 ano. Temos aí fornecedores a pagar, como nós sabemos, normalmente as dívidas que nós temos a pagar aos nossos fornecedores têm aí 1 mês, 2 ou de pagamento, dependendo do contrato. Impostos a pagar, que nós temos que estar constantemente, em cada mês temos que pagar impostos, então são correntes. Depois temos os passivos não correntes, que são as dívidas de longo prazo, ou seja, empréstimos bancários a longo prazo, contratos de leasing de longo prazo. Demonstração de resultados. A demonstração de resultados mostra o desempenho econômico da nossa entidade num determinado período. Ou seja, ela mostra se a empresa gerou lucro ou prejuízo através dos rendimentos, que é a classe 7, e a classe 6, que é a classe de gastos e perdas. Ou seja, nós vamos efetuar uma subtração entre os nossos rendimentos e os nossos gastos. E se os nossos rendimentos forem superiores aos nossos gastos, significa que a empresa teve um lucro. E se os nossos gastos foram superiores aos nossos rendimentos, significa que a empresa teve um prejuízo. Claro, considerando aí sempre a questão de impostos, etc, etc. Então, o resultado dessa subtração nós vamos transferir para a classe 8, que é a classe de resultado líquido do período. Depois temos aqui variação do capital, ou demonstrações de variação de capital. Estas mostram as mudanças no capital próprio da empresa durante um período, ou seja, aqueles rendimentos que os sócios tiveram durante o seu exercício econômico. Depois, por fim, temos as notas explicativas. As notas explicativas são informações adicionais obrigatórias das demonstrações financeiras que fornecem detalhes e esclarecimentos sobre os quadros que foram apresentados acima. Então, ela vai explicar cada detalhe do balanço patrimonial, cada detalhe que foram apresentado ali nas demonstrações financeiras e por aí em diante. E agora vamos resolver a parte teórica, onde vou mostrar como preencher as demonstrações financeiras. Então, primeiramente, vamos preencher aqui a demonstração de resultados, que tem a seguinte estrutura. Aqui temos o nome da entidade, o nome do documento e o período. Então, aqui temos o ano N, que é o ano em que nós estamos a trabalhar, um ano corrente. Depois temos aqui o ano N-1, que é o ano anterior. E aqui temos as descrições, como podem ver, fornecimentos de serviços externos, é com base nas contas de custos e aqui contas de rendimentos. Então, para preencher, vamos preencher isso com base no balancete. Então, queremos aqui vendas de bens e serviços.
Vamos aqui, como já havíamos dito, vamos trabalhar somente com as contas de custos e rendimentos. Então queremos vendas. Vendas estão no valor de 1.200.000. Então vamos aqui para a demonstração de resultados. Colocamos 1.200.000. Depois temos aqui custo dos inventários vendidos ou consumidos. Temos aqui custo dos inventários com o saldo, sendo que trabalhamos com saldo de 1.300.000. Por ser custo, vamos colocar como um número negativo. E os números negativos nas demonstrações financeiras eles aparecem entre parênteses. Depois temos gastos com pessoal. Vamos aqui, procuramos, temos 100.000 de gastos com pessoais. O mesmo procedimento vai ser menos 100.000. Depois fornecimentos e serviços externos. Temos aqui, procuramos fornecimentos e serviços 100.000 também. Depois colocamos aqui, por ser um custo. E estes restantes dados nós já não temos lá no nosso balancete, então podemos saltar. Rendimentos financeiros. Desculpa, aqui é onde é o resultado operacional, onde vamos somar tudo isso. E o valor vai dar aqui, deu menos 300, deu um valor negativo. Depois temos aqui rendimentos financeiros. Rendimentos financeiros, vamos aqui, vamos procurar rendimentos financeiros. Estão aqui na 78 com saldo de 19.050. Então vamos colocar aqui 19.050. Depois gastos financeiros. Vamos procurar aqui os gastos financeiros. 69. Gastos e perdas financeiras com saldo de 80.000. Então, como já havíamos dito, por ser um gasto, vamos reduzir naquilo que são os nossos rendimentos. Então vai ser menos 80.000. Então, aqui a soma disto vai dar menos 60.950, onde depois calculamos o imposto que é de 32. Então aqui, depois de termos os rendimentos financeiros e os gastos financeiros, vamos somar o resultado financeiro com o resultado operacional. Desculpa, não aparece aqui. Vamos colocar resultado operacional, resultado financeiro. Então, a soma do resultado operacional com o resultado financeiro, teremos aqui 360 e 950. Geralmente nós calculamos um imposto de 32% aqui, que é regido pela lei, mas como tivemos aqui um prejuízo, transferimos logo este saldo para o resultado líquido do período. E aqui ainda na parte prática, eu havia dito parte teórica por uma falha. Temos o balanço com a seguinte estrutura. Aqui temos o nome da empresa, o nome do documento, o período. Como já havíamos mostrado na demonstração de resultados, temos aqui o ano N, que é o corrente, e o ano N-1, que é o ano anterior. E também essa estrutura que já havíamos mostrado, que é de ativos. Temos ativo não corrente, os ativos correntes, total do ativo. Depois temos capital próprio e passivo. Temos aqui total do capital próprio. Temos passivos não correntes, passivos correntes e total dos passivos, total do passivo e capital próprio. Então, aqui são as notas explicativas. Então, aqui
Primeiramente, vamos preencher também o balanço. Estes modelos, eles não estão completos, claramente. Então, eu só coloquei aqui a maior parte dos dados que nós vamos usar. Então, vamos preencher este balanço com base no balancete também. Então, temos aqui ativos tangíveis. Vamos para o balancete. Como nós já havíamos dito, preenchemos o balanço a partir da classe 1 até a classe 5. Até a classe 5. Então, queremos os ativos tangíveis. Temos saldo de ativos tangíveis de 234.900. Então, nós sempre vamos preencher com saldos aqui no balanço também. 234.900. 234.900. Depois, ativos intangíveis, o resto aqui não temos, então vamos passar por que nós temos, que são inventários. Então vamos procurar aqui no balancete inventários, mercadorias, neste caso, que é de 7, desculpa, aqui houve uma falha, é de 75.000. Então 75.000, vamos colocar aqui no balanço 75.000. Depois, ativos biológicos não temos. Clientes, vamos lá ver o saldo de clientes no balancete 41. Temos aqui 100.000. 100.000, vamos colocar clientes 100.000. Depois, outros ativos correntes. Outros ativos correntes, vamos ver aqui. Outros ativos correntes, neste caso, seriam outros devedores, ou seja, outras contas que nós temos a receber no valor de 10.000. 10.000. Depois temos caixa e bancos. Neste caso, temos que somar o saldo do caixa e o saldo do banco. Aqui no saldo de caixa temos 671. Então vamos fazer mais 80, que é o saldo de bancos. Teremos aqui 751.650. Então aqui é a soma dos ativos correntes. Então aqui depois vamos somar os ativos. Vamos levar aqui os ativos não correntes mais a soma dos ativos correntes, que vai dar este resultado aqui. Então depois temos aqui capital próprio e passivos. Então temos aqui capital. Quanto é que nós temos na conta de capital? Vamos para o balancete. Temos aqui a 5.1. Tem um saldo de 200.000. Vamos ao balanço. Colocamos 200.000. Depois vamos passar aqui para os ativos não para os passivos, desculpa. Para os passivos correntes. Passivos correntes fornecedores. Vamos ao balancete. 4.2. Temos um saldo de 934.500. Vamos ao balanço. 934.500. Depois empréstimos, temos que vir aqui, empréstimos, temos um saldo de 130.000. Vamos ao balanço, 130.000. Depois impostos a pagar, conta 44. Impostos a pagar, saldo de 55.000. 55.000. Depois outros passivos correntes. Como os outros ativos correntes geram contas que nós temos a receber, aqui os outros passivos correntes vão ser contas que nós temos a pagar, que são os credores diversos, no saldo de 213.000. 213.000. E aqui, como é um balanço de fim de exercício, nós depois temos que colocar aqui o resultado líquido do período. Se tivéssemos um resultado transitado, íamos colocar, mas não temos neste caso. Então vamos levar o resultado líquido do período aqui na demonstração de resultados, que é de 360.950.
360 menos 360.950. Então, aqui o nosso balanço já fechou. E agora, por fim, temos as notas explicativas. Então, como já havíamos dito, aqui nas notas explicativas nós estaríamos de uma certa forma a justificar ou a mostrar. Aqui correspondem os valores de cada um daqueles documentos que nós apresentamos. Então, temos aqui caixa e bancos. Então, no caixa, nós vamos levar aqui no balancete. Já sabemos que no caixa temos 671.650, que é o valor que colocamos aqui no banco também. Só que aqui já temos que colocar de uma forma justificada, que é 671.950. Depois, bancos. No banco, este valor aqui podia estar no Millennium Beam, no Standard Bank, etc. Aqui nós não especificamos no nosso exercício, mas aqui vamos supor que está no Millennium Beam, 80.000. Então, temos aqui o mesmo valor de caixa e bancos, 751.950. Depois, outros ativos correntes. Temos aqui nos outros ativos correntes. Nós havíamos colocado este valor dos outros devedores, no valor de 10.000 aqui no balanço. Outros ativos correntes, 10.000. Então vamos para as notas explicativas. 10.000. De que é esse valor aqui? De devedores diversos. Depois, clientes. Nós aqui podíamos ter vários clientes, mas como o nosso exercício não especifica os clientes que nós temos, então é só vir para aqui, clientes, temos 100.000. 100.000. Depois, fornecedores. Aqui também é um caso em que nós especificamos os fornecedores no exercício, mas nós temos 934.500. Então, nas notas explicativas, nós podíamos ter vários fornecedores, ability limitada, donde a contabilidade de uma coisa, resolver uma ficha é abilio, donde o tapassa. Esses podiam ser os vários fornecedores que nós temos. Então, aqui também vamos supor que este valor de fornecedores 934.500 vem para ability 934.500. Então, aqui vamos terminar com fornecedores neste valor. Este valor poderia estar dividido entre vários destes clientes, mas para explicar de uma forma melhor, prefiro deixar assim. Depois temos aqui empréstimos. Aqui os empréstimos podiam ter sido concedidos através de sócios, etc. Mas nós vamos colocar como outros, como o exercício também nos especifica. Então, empréstimos no valor de 130.000. Notas explicativas, 130.000. Então, aqui já explicamos. Então, depois temos aqui passivos correntes, ou seja, impostos. Aqui, nos impostos que nós temos no balancete, na 44, temos o saldo de 55.000 que nós colocamos aqui também. Só que este 55.000 pode ser para vários impostos. Pode ser um IVA a pagar, pode ser um INSS, pode ser um IRPS, um IRPC. Nós não sabemos aqui especificadamente, mas vamos supor que é um IVA, que os 55.000 é de IVA.
Então tá aí 55. Pagamento especial por conta não temos. Depois aqui temos vendas das mercadorias. Temos que vir para aqui para o balanço. Vamos ver as vendas. E no balanço não temos as vendas. Temos aqui 1.200.000. Então vamos para as notas explicativas. 1.200.000. Neste caso podemos usar a demonstração de resultados, como ela engloba contas de rendimentos, então íamos levar aqui 1.200.000, que é a conta, que é o valor das vendas, e vamos colocar aqui. Depois custo com material vendido, 1.300.000. Então nas notas vamos colocar 1.300.000. Aqui já não precisamos colocar negativo, né? Porque é somente para saber qual é o valor que nós temos. Depois gastos com pessoal. Vamos ver aqui. Gastos com pessoal. Temos 100.000. 100.000. Vamos para as notas explicativas. Estes gastos com pessoal engloba várias funções, como já vimos aqui, mas vamos colocar como remunerações pagas aos trabalhadores. No valor de quanto mesmo? 100.000. Depois serviços a terceiros, como vê aqui. Nos serviços a terceiros também temos 100.000. Esses serviços podem ser vários. Então aqui nas notas explicativas nós temos que especificar quais foram esses serviços que nos foram fornecidos. Podia ser serviços de água, combustível, manutenção, vários outros que aqui se encontram. Então nós vamos colocar um aleatório aqui só para preencher. Vamos colocar água e luz no valor de 100.000 também. Então depois dos serviços de terceiros, aqui nós teríamos os outros gastos e perdas operacionais, que neste caso no nosso exercício não temos. Depois teríamos os rendimentos e gastos financeiros. Aqui não temos diferenças de câmbio. Esses serviços bancários seriam aquelas comissões bancárias de levantamento, transferências, por aí em diante. Mas aqui, como nós não temos comissões bancárias aqui no nosso exercício, então o preenchimento das notas explicativas termina por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E acerca das demonstração do fluxo de caixa, vou mostrar a parte num outro vídeo.